Queridos irmãos, cordiais ouvintes, queremos neste momento convidá-lo para mais uma reflexão bíblica. E para tanto, convidamos a ler a preciosa palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo de número 13, versículos de número 1 ao de número 15. Leamos, portanto, a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós já estás limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estás limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou mestre e senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Queridos irmãos, com base nesse texto em que Jesus lava os pés dos discípulos, nós queremos extrair e aplicar à nossa vida algumas lições deste ato do lava-pés. Eu considero essas lições como bases para a vida cristã. Esse capítulo 13 trata exatamente deste ato comovente de Jesus ao lavar os pés dos discípulos. E este ato, ele deu-se exatamente na última noite de sua vida terrena. Logo após a celebração da última Páscoa, aonde o Senhor Jesus, ele instituiu a ceia como uma das ordenanças dadas à igreja. As outras ordenanças foram o batismo em águas para o arrependimento de pecados e a pregação do Evangelho. Porém, é interessante que só o apóstolo João, ele registra este comovente ato de Jesus do lava-pés. E com base nesse texto, nós encontramos revelados
alguns ensinos, algumas lições que eu considero relevantes para a vida de todo cristão enquanto peregrino aqui nesta terra. De forma que a primeira lição que eu identifico aqui nesse texto do capítulo 13 de João está exatamente no versículo 1, pois a palavra de Deus nos diz que Jesus ele disse que como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, o amor aos discípulos, o amor cristão, eu considero como a primeira lição, como a primeira base bíblica para nortear a nossa vida enquanto igreja, enquanto cristão que somos. O amor, ele foi a base de tudo. A Bíblia diz em João, capítulo de número 3 e versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor, ele é a maior virtude que pode existir na vida do cristão. É com base no amor que tudo se fundamenta na vida. O casamento, ele está fundamentado no amor. As manifestações dos dons espirituais também estão manifestadas no amor, porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria apenas como um metal, como um sino que toca, não é? Então, queridos, até a vinda de Jesus, devemos amá-la, não é? Paulo diz isso na carta em que ele escreveu a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, e versículos 7 e 8, não é? Que ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, ele disse que guardou a fé, mas que lhe resta a coroa da vida, que o justo juiz lhe dará naquele dia, não somente a ele, mas a todos que amarem a vinda de nosso Senhor Jesus. Então, o amor de Deus, não é? O amor uns para com os outros, é imprescindível para a vida do cristão. Jesus disse que era o maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o Espírito Santo quem nos capacita a amar. É o Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nosso coração. Então, todas as vezes que temos dificuldade para amar, para perdoar, é porque estamos precisando mais da presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, queridos, a segunda lição que eu identifico como base para a vida cristã, nesse texto que trata do lava-pés, é a humildade, como uma outra grande e indispensável virtude que deve estar presente na vida de quem serve a Deus, na vida de todo homem. A humildade. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade, não é? E a Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 4 e o versículo de número 6, Tiago diz que Deus, ele dá graça aos humildes. Os humildes são alcançados com o favor de Deus. E não só isso, a Bíblia diz o que Paulo escreveu, e eu gostaria de compartilhar esta leitura da bendita palavra de Deus sobre a humildade, 1 Coríntios, capítulo de número 1, e os versículos de número 26
a 29. Eu gostaria de ler essa palavra paulina sobre a importância da humildade. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, esse texto, ele traz uma palavra impactante sobre a humildade como um elemento indispensável à vida de todo cristão. Não é? Reconhecermos as nossas limitações, reconhecermos também a capacidade dos outros e nunca nos considerarmos insubstituíveis. A humildade é realmente encarnada na pessoa de Jesus. Ele disse: sede simples como as pombas, não é? E prudente como as serpentes. Então, a Bíblia diz que Deus, ele não apenas dá graça aos humildes, mas diz também que Deus exalta os humildes e abate os exaltados. De forma, queridos, que não só o amor é uma grande lição do lava-pés, não só a humildade, não é, revelada por Jesus neste ato, mas também o exemplo. O exemplo é a terceira base, a terceira lição para nós que eu encontro aqui neste texto do lava-pés. A palavra de Deus, ela fala que Jesus nos ensinou, não é? No Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, Mateus capítulo 5, melhor dizendo, e versículos 13 e 14. Leia comigo, por gentileza, e veja o que Jesus ele fala sobre a importância do exemplo, não é? Do testemunho cristão. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A atitude, os bons exemplos, uma conduta íntegra, reta, um viver pautado pela palavra de Deus, não é? E desta forma, o nome do Senhor, ele vai ser glorificado em nós e através de nós. Então, queridos, somos o sal da terra e somos a luz do mundo. É assim que devemos viver, como astro, como luzeiro neste mundo, refletindo a imagem do Senhor Jesus. Então, queridos, o exemplo, ele
é uma outra grande lição que nós aprendemos aqui nessa passagem do lava-pés, não é? Jesus, ele mesmo disse: eu vos dei o exemplo, para assim como eu vos fiz, façais vós também. Né? Jesus, ele foi um exemplo para nós em tudo. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, a outra e quarta lição que nós identificamos e que eu considero também uma base para a vida cristã, além do amor, da humildade, do exemplo, é a disposição para servir. Não é? Dizem que quem não está disposto para servir, não serve para viver. Isso não é bíblico, mas é um provérbio que tem um cunho de verdade muito grande, não é? Então nós precisamos estar disposto a servir aos outros, porque a vida cristã, ela é um serviço que prestamos para Deus. E Jesus, ao falar do serviço, ele mesmo se identificou como servo. Ele disse, e está escrito em Marcos, capítulo 10 e versículo 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não é? Então, observe esses três fundamentos, esses quatro, melhor dizendo, alicerces, bases que aprendemos aqui com esse texto. O amor, a humildade, o exemplo e a disposição para servir ao outro, servir ao próximo. Mas não só isso. Vamos observar ainda o movimento de Jesus neste ato do lava-pés dos discípulos. Acompanhem comigo, por favor, no capítulo 13 de João, a partir do versículo de número 4, e veja o movimento que o Senhor Jesus fez para servir aos discípulos. A Bíblia diz que levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomou uma toalha e cingiu-se. A primeira atitude de Jesus foi levantar-se, porque ninguém serve ao outro, ninguém serve a Deus sentado. É preciso se dispor, estar em pé, se posicionar-se, levantar-se, porque isso significa sair de uma zona de conforto, significa fazer sacrifícios, significa se esforçar, abnegar-se para podermos servir. Então, Jesus, ele deu exemplo, ele levantou-se, ele estava sentado, mas ele levantou-se para lavar os pés dos discípulos. E interessante que mais adiante, ainda no versículo 4, além de levantar-se, Jesus, ele tira o manto com o qual ele estava vestido. A Bíblia diz que ele tirou o manto, porque o manto, aquela vestimenta, ela o impedia de movimentar-se. E é interessante que existem alguns impedimentos, não é? Algumas negligências, indiferenças, não é? Que acabam se tornando uma barreira para que nós possamos servir a Deus e servir ao próximo. Então, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 12, e o versículo de número 1, e eu gostaria de compartilhar esse texto da bendita palavra de Deus com você. Hebreus capítulo 12, versículo 1, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço
e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixemos o embaraço. Existem algumas coisas que acabam nos detendo, nos impedindo para fazermos com mais esmero, com mais abnegação, o trabalho do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, Jesus levantou-se, Jesus tirou o manto, isso fala também de renúncia, não é? Mas, ainda observemos a continuação do movimento de Jesus. A Bíblia diz também, no versículo de número 4, que Jesus, ele tomou uma toalha, além de levantar-se, de tirar o manto, Jesus, ele toma uma toalha. Sabe por quê? Ninguém serve a Deus de mãos vazias. Em Êxodo, capítulo de número 23 e versículo 15, a recomendação era para que durante a expiação pelos pecados, nenhum hebreu poderia comparecer diante de Deus com as mãos vazias, mesmo que fosse uma pessoa desprovida de recursos, ela deveria levar, nem que fosse um pombo, não é? Um pássaro, para poder oferecer e sacrificar ao Senhor, não é? Então, ninguém deveria aparecer diante de Deus com as mãos vazias. Mais interessante é que, além de levantar-se, de tirar o manto, de tomar a toalha, a Bíblia diz que Jesus começa a enxugar-lhes os pés. Não é? Deus conta com pessoas que têm um coração de servo, humilde, não é? E que não meça distâncias, que não faça acepção. Não é? Então Jesus, ele como mestre e Senhor, ele começou a fazer um trabalho de servo, não é? De empregado, de escravo naquela época. Então, queridos, eu repito, não é? Que quem não está pronto para servir, não está pronto para exercer nenhuma atividade de liderança na obra de Deus. Um coração de servo, ter disposição para servir, é fundamental para aqueles que desejam realizar a obra do Senhor. Então, queridos, é interessante que nós nos dediquemos, que nós nos esforcemos, que tenhamos um espírito de luta, de sacrifício, que não venhamos a medir esforços, mas que venhamos a nos preocupar com a obra de Deus, tal qual Neemias, não é? Está escrito em Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 4, como aquele servo de Deus ficou compadecido com a situação em que se encontrava Jerusalém, não é? Os muros e o templo, os muros da cidade e o templo derribados, não é? Ele se comove, ele chora, ele pede misericórdia a Deus, ele jejuma. Então era um coração de um homem realmente abnegado e que se preocupava com a obra de Deus. É interessante que o apóstolo São Paulo, ele também revela ansiedade, dor e aflição, para que Cristo fosse gerado na vida dos irmãos. Está escrito em Gálatas, capítulo 4, e versículo de número 19. Então, queridos, nesta reflexão, eu quero te convidar, amado, para que você se disponha a servir a Deus, para que você rompa qualquer barreira, qualquer impedimento, se desprenda para servir, para trabalhar para o Senhor enquanto é dia, enquanto a noite vem
em que não se poderá mais trabalhar. Seja, portanto, um canal da graça de Deus, para que por seu intermédio sejam vidas edificadas, cresçam espiritualmente. Então, querido, não se neutralize, não negligencie, mas viva uma vida para a glória de Deus e se disponha a seguir o exemplo de Jesus nesse lava-pés. Eu quero neste momento orar pela sua vida para que o Espírito Santo o desperte, o encoraje e o capacite a servir a Deus cada vez melhor. Pai bendito e amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir a tua graça, a tua bênção, para que possamos ser usados por ti como instrumento, como um canal da tua graça, para que por nosso intermédio vidas sejam libertas, edificadas, ó Pai, cresçam espiritualmente. Senhor, que possamos priorizar também o teu reino em nossa vida, Senhor. Pai bendito, na nossa família, na nossa casa, na nossa empresa, em nosso negócio, que o Senhor seja o centro das atenções. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.